Qual dragão realmente foi o mais poderoso de Westeros? Drogon destruiu Porto Real. Vhagar aterrorizou gerações inteiras. Mas existiu um dragão tão monstruoso, que sozinho ajudou Aegon a conquistar quase todo o continente. E o mais impressionante, alguns dragões que muita gente ignora foram responsáveis pelas batalhas mais brutais da história Targaryen. Hoje você vai conhecer os 20 dragões mais fortes de Game of Thrones e House of the Dragon, e entender por que alguns deles eram praticamente armas de destruição em massa. Antes dos caminhantes brancos, antes mesmo do Trono de Ferro se tornar símbolo absoluto de poder, Westeros pertencia aos dragões. Durante séculos, essas criaturas dominaram guerras, destruíram exércitos inteiros e mudaram completamente a história dos Sete Reinos. Mas nem todos os dragões eram iguais, alguns eram rápidos, outros eram gigantescos, e alguns simplesmente nasceram para matar. Com base nas guerras, feitos em batalha, tamanho, experiência e destruição causada, listamos os dragões mais poderosos do universo de George R. R. Martin. E já fica até o final porque os 3 primeiros colocados são absurdamente imbatíveis. E antes da gente começar esse ranking, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal e mostra que vocês querem mais vídeos sobre Game of Thrones e House of the Dragon. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, porque aqui no canal sempre tem conteúdo sobre Westeros, teorias, curiosidades e tudo o que acontece no universo criado por George R. R. Martin. Agora sim, chegou a hora de descobrir quais foram os dragões mais assustadores da história dos Targaryen. Tessarion, apelidada de Rainha Azul, é um dos dragões mais belos e distintos da série A Casa do Dragão e do livro Fogo e Sangue. Possui escamas de um azul cobalto profundo, com asas da mesma cor. Suas garras, cristas e as escamas da barriga são de um cobre brilhante, criando um contraste visual único. É o único dragão conhecido por lançar chamas de cor azulada. Montada pelo príncipe Daeron Targaryen, o filho mais novo de Alicent Hightower e Viserys I, ela é uma peça-chave para a facção dos Verdes na Dança dos Dragões. Asa Prata. Como o nome sugere, era uma dragão de cor prateada brilhante e cintilante, lembrando metal polido, considerada relativamente pacífica e amigável em comparação com seus semelhantes. A dragão participou de muitos momentos importantes, incluindo acender a pira funerária do rei Aenys Targaryen com Vermítor e Mercúrio. Sua montadora mais famosa foi a rainha Lysane Targaryen. Juntas, elas visitaram a muralha e voaram por todo o reino em um período de paz e prosperidade. Durante a Dança dos Dragões, ela foi reivindicada por Ulf, o Branco, um bastardo Targaryen. Ele foi um semente de dragão da rainha Rhaenyra. Vermax é o dragão montado por Jacaerys Velaryon, o filho mais velho de Rhaenyra Targaryen. Ele representa a nova geração de dragões criados na Ilha de Pedra do Dragão. Vermax eclodiu de um ovo colocado no berço de Jacaerys, uma tradição para fortalecer o vínculo entre o príncipe e sua montaria. Possui escamas de um verde-oliva pálido com detalhes em laranja e amarelo nas membranas das asas. Tem cristas bem pronunciadas e um corpo ágil, ideal para voos rápidos e manobras. Vermax levou Jacaerys até o Winterfell para garantir o apoio de Cregan Stark à causa dos negros. Roubo-ovelha é um dos 3 dragões selvagens que viviam em Pedra do Dragão. Ele ganhou esse nome por sua dieta preferida, ovelhas roubadas dos pastos locais. Ele nasceu no início do reinado do rei Jaehaerys I, descrito como sendo de um tom marrom-lama, sem o brilho metálico dos outros dragões. Enquanto muitos cavaleiros tentaram domá-lo pela força e morreram queimados, uma jovem bastarda chamada Needles conseguiu o feito usando a lógica. Ela levava uma ovelha abatida todas as manhãs para o dragão. Com o tempo, ele se acostumou com a presença dela. Eventualmente, ele permitiu que ela montasse, tornando-se o único dragão selvagem a ser domado durante a Dança dos Dragões. Na série A Casa do Dragão, o papel de rouba-ovelhas parece ter sido adaptado para a personagem Rhaena Targaryen, que o encontra no vale. Canibal. Ele recebeu esse nome devido ao seu hábito terrível: devorar dragões menores, filhotes recém-nascidos e ovos de dragão. É o maior, mais antigo e mais perigoso dos 3 dragões selvagens de Pedra do Dragão. Ele é cercado de lendas sombrias e nunca foi montado por ninguém. É descrito como negro como carvão, possui olhos verdes ameaçadores, que brilham na escuridão de seu covil. Ele é enorme, sendo possivelmente o 2º ou 3º maior dragão vivo, atrás apenas de Vhagar e talvez Vermítor. Existem teorias locais de que o canibal já estava em Pedra do Dragão antes mesmo da chegada dos Targaryen, vindo de uma linhagem diferente de dragões, o que explicaria sua hostilidade extrema com a linhagem real. No entanto, os mestres geralmente descartam isso. Fantasma Cinzento. Recebeu esse nome porque era raramente visto. Ele se camuflava perfeitamente entre as nuvens e as brumas do mar, desaparecendo como um fantasma.
Indomável e sem cavaleiro durante a Dança dos Dragões, Fantasma Cinzento era notavelmente medroso e tímido, evitando dragões e humanos em Pedra do Dragão. Tinha escamas de um cinza pálido, da cor da névoa matinal. Era uma criatura esguia e graciosa, vivia em uma caverna no alto do vulcão Monte Dragão, de onde saía principalmente para caçar peixes no Mar Estreito. Moondancer. Ela é conhecida por sua agilidade extrema e por ser uma das montarias mais velozes da Dança dos Dragões. Possui escamas verde claro brilhantes, com membranas das asas, cristas e chifres na cor pérola. No início da guerra, era pouco maior que um cavalo de guerra, mas cresceu o suficiente para ser montada por Baela Targaryen, que também era jovem e magra. Na série A Casa do Dragão, Moondancer aparece na segunda temporada, mostrando sua velocidade impressionante ao perseguir Sir Criston Cole. Mercúrio. Um dos primeiros dragões a nascer após a conquista de Westeros por Aegon e suas irmãs, Mercúrio era um jovem dragão de escamas prateadas cuja característica mais notável era seu hálito de fogo branco pálido. Originalmente a montaria de Aenys, Mercúrio foi posteriormente herdado por seu filho Aegon. O momento mais famoso de Mercúrio na história de Westeros foi sua luta contra o tio de Aegon, o rei Maegor, o Cruel. O príncipe Aegon tentou retomar o trono montado em Mercúrio, enfrentando Maegor, que montava o gigantesco Balerion, o Terror Negro. Mercúrio não teve a menor chance contra Balerion, que arrancou suas asas e o queimou do céu, matando tanto o dragão quanto o cavaleiro. Meleys, conhecida como a Rainha Vermelha, é um dos dragões mais poderosos e temidos da Era da Dança dos Dragões. Montada pela princesa Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi, ela é uma das feras mais rápidas que já cruzou os céus de Westeros. Possui escamas de um vermelho escarlate profundo, com membranas das asas rosadas. Sua cabeça é adornada com uma coroa de cornos de cobre e cristas que lhe dão um aspecto real e intimidador. Sua primeira montadora foi a princesa Alyssa, mãe de Viserys e Daemon. Alyssa costumava voar com seus filhos bebês amarrados ao peito de Meleys. Após sua morte, Rhaenys a reivindicou. Elas formaram uma das duplas mais icônicas da história, voando juntas por décadas. Rhaenys e Meleys foram atraídas para uma armadilha em Pouso das Gralhas, onde tiveram que enfrentar dois dragões ao mesmo tempo, Sunfyre e Vhagar. Meleys conseguiu ferir gravemente Sunfyre e quase derrotou o rei Aegon II sozinho. No entanto, a gigantesca Vhagar caiu sobre ela, levando ambas ao chão. Sunfyre. Conhecido como Dourado, ele é frequentemente descrito como o dragão mais belo que já voou em Westeros. Montado pelo rei Aegon II, ele é um símbolo de legitimidade e resistência para a facção dos Verdes. Suas escamas eram de um dourado brilhante que reluzia ao sol como metal precioso. As membranas de suas asas eram de um tom rosa delicado, como o amanhecer. Suas chamas também possuíam uma tonalidade dourada única. Ele era um combatente feroz e extremamente resiliente. Sunfyre foi possivelmente o dragão que mais sofreu e mais lutou durante a guerra. Em um combate brutal contra Meleys, ele foi gravemente ferido, ficando com uma asa quase arrancada e incapaz de voar por um longo tempo. Mesmo deformado e voando com dificuldade, ele conseguiu voar até Pedra do Dragão para se reunir com Aegon II. Seasmoke. É um dragão ágil e orgulhoso, conhecido por sua cor cinza prateada que o permite se camuflar perfeitamente entre as névoas marinhas, com escamas cinzas e prateadas. De tamanho médio, mas extremamente rápido e letal em manobras aéreas. Seu primeiro montador foi Lenor Velaryon. Juntos, lutaram na guerra pelos degraus contra o Engorda Caranguejos. Após a suposta morte de Lenor, Seasmoke permaneceu sem montador por quase uma década. Durante a Semente de Dragão, o jovem Adan conseguiu domá-lo. Adan de Casco foi legitimado e virou Adan Velaryon, provando sua linhagem valeriana. Caraxes, conhecido como Verme de Sangue, é o temível dragão montado pelo príncipe Daemon Targaryen. Ele é um dos dragões mais experientes, ferozes e visualmente únicos de toda a história de Westeros. Suas escamas são de um vermelho intenso, lembrando o sangue fresco. Diferente de outros dragões, Caraxes possui um pescoço e corpo extremamente longos e serpentinos. Seu rugido é descrito como um som agudo e metálico que causa terror em seus inimigos. Na série, ele possui membranas de asas nas patas traseiras, o que o torna incrivelmente ágil no ar. Caraxes era um dos poucos dragões com experiência real de guerra antes do início da Dança dos Dragões, o que o tornava um adversário perigoso mesmo para dragões maiores. Seu primeiro montador foi o filho mais velho de Jaehaerys I, Aemon Targaryen. Juntos, lutaram contra piratas e na Quarta Guerra Dornesa. Meraxes, um dos 3 dragões lendários usados pelos Targaryens na Guerra da Conquista, era montado pela rainha Rhaenys, irmã e esposa de Aegon, o Conquistador.
Possuía escamas prateadas e olhos dourados brilhantes. Era tão grande que diziam que ela conseguia engolir um cavalo inteiro de uma só vez. Meraxes era inegavelmente letal e ajudou a subjugar grande parte de Westeros. Notavelmente, ela foi uma participante ativa no Campo de Fogo, onde os três irmãos usaram seus dragões para destruir os exércitos da Campina e das Terras Ocidentais. Infelizmente, Meraxes se tornou um dos poucos dragões mortos por humanos quando foi abatida durante a Primeira Guerra Dornesa. Os Dorneses usaram uma besta gigante, Escorpião, montada em uma torre. Um dardo de ferro atingiu o olho de Meraxes, atravessando seu crânio. Vermithor, conhecido como a Fúria de Bronze, é um dos maiores e mais poderosos dragões da história de Westeros. Durante a Dança dos Dragões, ele era o segundo maior dragão vivo, perdendo apenas para Vhagar. Tinha escamas de um bronze polido, com enormes asas de cor castanha. Um gigante idoso e musculoso. Seu rugido era capaz de sacudir as fundações de pedra do dragão. Diferente de sua companheira Asa Prata, Vermithor era mais feroz e não tolerava facilmente a presença de estranhos. Seu primeiro e mais famoso montador foi Jaehaerys I, o Velho Rei. Eles voaram juntos por quase 70 anos, simbolizando a Era de Ouro dos Targaryens. Após décadas sem um cavaleiro, Vermithor foi reivindicado pelo ferreiro bastardo, Hugo, o Martelo, durante a Semente de Dragão. Syrax é a dragão fêmea de Rhaenyra Targaryen. Ela recebeu esse nome em homenagem a uma deusa da antiga Valíria e é um símbolo central do poder da facção dos negros. Possui escamas amarelo-limão brilhantes. Descrita como grande e formidável, mas não tão experiente em combate quanto Caraxes ou Melis. Diferente de outros dragões que caçavam, Syrax era alimentada no cativeiro e passava muito tempo acorrentada, o que a tornou pesada e menos agressiva ao longo dos anos. Rhaenyra começou a montá-la aos 7 anos de idade, o que criou um vínculo profundo e emocional entre as duas. Syrax acompanhou Rhaenyra durante quase toda a sua vida, desde sua juventude em Porto Real até o exílio em Pedra do Dragão. Rhaegal é um dos 3 dragões de Game of Thrones, nascidos de Daenerys Targaryen no Mar de Grama. Ele recebeu esse nome em homenagem ao irmão mais velho de Daenerys, o príncipe Rhaegar Targaryen. Possui escamas verde esmeralda com detalhes em bronze, olhos que brilham como ouro fundido e chamas de um amarelo alaranjado com toques de verde. A série Game of Thrones, Rhaegal torna-se a montaria de Jon Snow. O fato de ele ter permitido que Jon montasse foi um dos primeiros grandes sinais de que o bastardo de Ned Stark possuía sangue Targaryen legítimo. Ele sobreviveu à Batalha de Winterfell contra o Rei da Noite, embora tenha ficado bastante ferido. Enquanto voava em direção a Porto Real, foi atingido por múltiplos dardos de escorpião disparados pela frota de Euron Greyjoy. Atingido no peito e no pescoço, Rhaegal caiu no mar e morreu, deixando Drogon como o último dragão vivo de Daenerys. Vhagar, montada pela rainha Visenya, irmã de Aegon, o Conquistador, Vhagar possui a história mais rica entre os dragões Targaryen. Ela não apenas desempenhou um papel fundamental na conquista de Westeros, como também lutou em muitas guerras subsequentes. Suas escamas são descritas como de um bronze esverdeado, desgastadas pelo tempo e cobertas de cicatrizes de batalhas centenárias. Vhagar representava uma ameaça tão feroz durante esse período que os negros essencialmente tiveram que planejar suas estratégias levando-a em consideração para combater os verdes com sucesso. Balerion já estava morto quando a Dança dos Dragões começou, tornando Vhagar o maior e mais forte dragão vivo na época. Vhagar acumulou um número respeitável de mortes ao longo da guerra, eliminando tanto outros dragões quanto seus cavaleiros. Além de Visenya, Vhagar teve outros 3 montadores. O príncipe Baelon, o pai de Viserys e Daemon. Lena Velaryon, a esposa de Daemon. E Aemon Targaryen, que reivindicou Vhagar aos 10 anos de idade. Viserion é o mais leal e dócil dos 3 dragões de Daenerys Targaryen. Seu nome é uma homenagem ao seu irmão, Viserys Targaryen. Possui uma coloração creme e dourada, o que lhe confere um visual único e brilhante. Seu fogo é de um tom laranja pálido, com faíscas de ouro. Seus olhos são descritos como 2 poças de ouro derretido. Nos livros, Viserion é o mais fraco dos 3 dragões, mas a série lhe concedeu a honra especial de passar a última temporada como um morto-vivo. Ele foi abatido pelo Rei da Noite com uma lança de gelo. Ele é ressuscitado como um espectro. Suas escamas tornam-se pálidas, suas membranas rasgadas e seus olhos brilham em um azul gélido. Não está claro o quanto essa ressurreição o torna mais poderoso, mas certamente tem um efeito notável. Montado pelo Rei da Noite, Viserion foi capaz de se defender contra Rhaegal e Drogon em um combate direto. E seu fogo de dragão azul era quente e forte o suficiente para derreter um buraco na muralha,
uma das estruturas mais mágicas de Westeros. Drogon recebeu esse nome em homenagem a Khal Drogo. É a montaria pessoal de Daenerys. É um imenso dragão negro que alguns descrevem como a reencarnação de Balerion, o terror negro. Ele cresceu a um ritmo assustadoramente rápido em comparação aos seus irmãos. Com menos de uma década de vida, Drogon arrasou Porto Real com relativa facilidade e incinerou inúmeros mortos-vivos durante a Batalha de Winterfell. Possui escamas negras, com cristas e membranas das asas em um vermelho sangue. Seu fogo é negro com reflexos vermelhos, capaz de derreter pedra e aço. Após a morte de Daenerys, em um ato de fúria ele derrete o trono de ferro com seu sopro. Ele recolhe o corpo de Daenerys com as garras e voa em direção ao leste, provavelmente para Volantis ou a antiga Valíria. Ele é o único dragão que sobreviveu até o fim da série. Balerion, conhecido como Terror Negro, foi o maior e mais poderoso dragão que já existiu desde a queda da antiga Valíria. Ele foi a montaria de Aegon, o Conquistador, e o principal responsável pela unificação dos Sete Reinos. Sua sombra era capaz de cobrir cidades inteiras quando ele voava. Seus dentes eram do tamanho de espadas. Suas escamas, chifres e asas eram completamente negros. Suas chamas eram negras como suas escamas, às vezes com toques de fumaça vermelha, e quentes o suficiente para derreter aço e pedra, assim como fez em Harrenhal e com o Trono de Ferro. As façanhas de Balerion contra outros dragões, no entanto, são relativamente pouco conhecidas. Ele só matou Mercúrio, quando o rei Maegor Targaryen o montou em batalha. O poder de Baelerion era suficiente para fazer com que todos os reinos de Westeros, com exceção de Dorne, se ajoelhassem perante Aegon. Nenhum outro dragão seria capaz de enfrentar Balerion se ele estivesse vivo e em seu auge durante os eventos de A Casa do Dragão. Balerion foi o único dragão Targaryen a morrer de velhice aos 200 anos. Seu último cavaleiro foi o príncipe Viserys, que viria a ser rei. Naquela época, Balerion já estava lento, pesado e não conseguia mais voar longas distâncias. Seu crânio é o maior da Fortaleza Vermelha e serve como um lembrete constante do auge do poder dos dragões. Agora eu quero saber: qual é o seu dragão favorito de Game of Thrones e House of the Dragon? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir esses 2 vídeos do canal, onde no primeiro eu faço um ranking de 8 maiores espadachins de Westeros, e no segundo eu falo sobre as 10 mortes mais impactantes de Game of Thrones.